Boa noite. Vamos apresentar hoje o nosso curso de Trivium. Eu me chamo Thales e fui apresentado às artes liberais através da instrução do professor Marcos Boeira em meus anos universitários. Eu me graduei em Direito e, através do professor Marcos Boeira, eu tive não só a oportunidade de conhecer o Trivium e de ser instruído formalmente nele, mas também tive as ferramentas para me aprofundar teoricamente e na prática nas artes liberais. O Trivium, ele se tornou essencial no meu desenvolvimento intelectual para me tornar um livre pensador afastado das normas e das regras cartesianas do mundo universitário, hoje em dia muito imbuídas de uma dialética marxista-gramscista. Primeiro de tudo, precisamos estruturar o que será estudado aqui. Após isso, uma breve explicação será dada da utilidade do Trivium em nosso mundo e da problemática das artes liberais nos dias atuais, principalmente. O Trivium, ele nasceu na Grécia Antiga, principalmente através dos ensinamentos de Aristóteles. Os gregos, então, eles foram os primeiros a conseguir estruturar a realidade através da forma que nós comunicamos e nos relacionamos com ela através das palavras. Os gregos, eles não foram só essenciais nesse ponto, como eles desenvolveram essa problemática de uma forma tão avançada que a própria escolástica medieval não sentiu necessidade senão de sistematizar o seu uso e o seu ensino, de forma que o Trivium se tornou o currículo básico para admissão em universidades. Mas o que é então o Trivium? O Trivium são as 3 primeiras artes liberais. Artes liberais aqui não devem ser entendidas por um viés filosófico, político ou econômico. As artes liberais devem ser entendidas no sentido de serem artes que libertam o homem, tornando-o capaz de pensar por si mesmo. Nesse sentido, as artes liberais elas se diferenciam das artes utilitárias, das artes servis, que são artes com uma finalidade prática que buscam ter aplicações concretas no mundo, tais como a medicina, o direito ou a engenharia, que são artes práticas, artes servis, artes que têm uma finalidade de aplicar algo concreto ao mundo e não apenas de desenvolver o conhecimento humano. Então, as artes liberais, elas têm a função de delimitar, através de regras e preceitos, o conhecimento sistemático da realidade. Ela é a virtude que fortalece a mente, ela é a razão que nutre o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade. Dentro das artes liberais, temos o Trivium e o Quadrivium, como já disse anteriormente. O Trivium, ele tem a finalidade de estudar as 3 principais artes liberais, como eu havia dito anteriormente, que são a gramática, a lógica e a retórica. Em poucas palavras, a gramática, ela estuda quem, o que, onde e quando, ou seja, é a ciência de escrever e falar corretamente. Nossa, acabei de ver que o copo entrou. Então foi minha mão e apareceu. Ah, tá. Não sei se é um bom Agora horário. saiu do quadro? Não, pode ficar tendo quadro aqui, tipo, ficou entrando. Daí tá. vai ficar uma mão. Volto então da explicação da gramática. Tá bom. Não, tá em cima muito.
Tá chamando total atenção ali. Tá? Tá enorme. Um pouquinho pra cá, acho que. Ok. Tá bom. Ou você terminou nas artes práticas, né? Isso. Terminei de explicar as artes liberais. Tá. Isso. Ok. O Trivium, então, ele comprime as artes da gramática, da lógica e da retórica. A gramática, ela nos ensina a entender quem, o que, onde e quando. Ela é a arte que nos ensina a ciência de escrever e falar corretamente. A lógica, ela nos explica o porquê das coisas. E a retórica, o como. A gramática, então, ela é a arte de descobrir e ordenar fatos da realidade, gerando assim conhecimento sistemático. A lógica, ela busca desenvolver a razão. A lógica, ela visa desenvolver a razão e estabelecer relações válidas entre as coisas, entre o conhecimento. Ela é então a compreensão sistemática da realidade. E a retórica, ela é a arte de aplicar e entender expressivamente o conhecimento, ou seja, é uma síntese do conhecimento e da compreensão sistemática. Mas, entrando um pouco mais em detalhes, nós podemos dizer que a gramática, ela busca descobrir, ordenar fatos e não apenas as regras desenvolvidas e aplicadas para o ordenamento das palavras e conceitos para expressão verbal e comunicação, mas ela é o nosso primeiro contato com uma ordem consciente, ou seja, através da compreensão da gramática, podemos desenvolver um conhecimento estruturado das coisas através da estruturação gramática do conhecimento. A partir do momento que temos um conhecimento aprofundado das palavras, de seu uso e das estruturas gramaticais também, podemos então ter uma compreensão mais aguçada da realidade. Então a gramática, ela nos dá compreensão acima de tudo. Ela se divide em duas partes. Existe a gramática especial e a gramática geral. A gramática especial, ela se relaciona propriamente com as palavras em um determinado idioma, como o português, ou inglês, o hebraico, o russo. E a gramática geral, ela estuda as palavras numa realidade objetiva de qualquer idioma e se aplica a qualquer assunto, qualquer conhecimento, como os primeiros tijolos da construção de uma compreensão, de uma realidade compreendida objetivamente. A lógica, além desse papel essencial de descobrir e ordenar, de desenvolver a razão e estabelecer relações válidas, ela nos ensina a não cair nas tão conhecidas falácias lógicas, que são os erros de lógica que atrapalham o conhecimento, que fazem com que a realidade objetiva seja compreendida de forma equivocada. Ou seja, a lógica é um guia de como pensar corretamente. É a arte da identificação não contraditória. Ou seja, é você conseguir criar relações entre palavras e objetos de forma que elas tenham uma cadência ordenada e não contraditória, que elas não caiam em conflito entre si. Ela tem que gerar, então, uma correspondência fatual com a realidade objetiva e seguir uma corrente autoconsistente de pensamento superior para conceitos fundacionais e primários e até axiomas como existência, consciência, causalidade.
Isso é o que estuda a lógica. Agora, quando entramos no campo da retórica, nós temos aqui que são ferramentas para explorar e encontrar a apropriada escolha de métodos para expressar conclusões gramáticas e lógicas em um determinado assunto, seja de forma escrita ou de forma oral. Ou seja, enquanto a gramática nos dá os blocos fundamentais para construir o conhecimento e a lógica nos dá as ferramentas para que o conhecimento que construímos não caia em autocontradição, a retórica nos dá as ferramentas para aplicar em uma forma concreta, seja verbal ou escrita, aquilo que estudamos dentro da gramática e da lógica. Agora, eu consigo entender que, em teoria, tudo isso parece muito bonito, parece ser muito prático. No entanto, qual é a efetiva aplicabilidade do Trivium nos dias de hoje? Por que, já no século XXI, precisamos estudar uma arte que é anterior ao nascimento de Cristo, que é da época dos gregos e do método peripatético de ensino, que já não vê mais lugar hoje em dia? O Trivium é, acima de tudo, uma ferramenta de aprimoramento intelectual. E não apenas de aprimoramento intelectual, mas principalmente de conhecimento crítico, análise crítica e pensamento crítico. É uma forma de você estruturar as ideias na sua cabeça, de você conseguir estruturar ideias, de você estruturar... Calma, me fugiu a palavra agora. Qual é, então, a utilidade do Trivium nos dias de hoje? É muito fácil pensarmos que o Trivium perdeu seu lugar de ser em uma era em que um conhecimento sistematizado não tem mais espaço perante uma sociedade de informação, onde as coisas acontecem numa alta velocidade, e principalmente que o ambiente universitário, que deveria ser nosso principal referencial principalmente de geração de conhecimento, encontra-se permeado de muitas pessoas que podem ser consideradas apenas alfabetizadas funcionalmente, que conseguem escrever textos, ler textos, mas não conseguem compreender ideias. Então, que lugar o Trivium encontra nos dias de hoje? Acredito que o Trivium ele ainda tem seu lugar no sentido de que temos a obrigação, não apenas social, mas muito mais moral, de mantermos-nos imunes a essas vicissitudes da academia e da sociedade. O Trivium ele nos dá ferramentas de pensamento crítico, nos dá ferramentas de análise crítica de situações, sendo inclusive muito útil em um ambiente empresarial. O conhecimento estruturado que o Trivium nos dá, ele nos permite uma maior facilidade na aquisição de um novo idioma, ele nos permite uma melhor apreensão da realidade e, dessa forma, ele permite que possamos fazer muito mais pelo conhecimento e pela cultura do que nós acreditamos que somos capazes. Seria as ferramentas para podermos ver os olhos, não como membros da sociedade, mas fora dela. Da mesma forma que Dante conseguia enxergar o seu mundo e da mesma forma que os grandes poetas e cronistas da antiguidade viam a realidade. São as artes que vão aprimorar não apenas o seu conhecimento crítico, mas também que lhe dará ferramentas para efetivamente ter um impacto social eficaz. É isso.
Eu então agradeço pela atenção e espero vê-los durante o curso. Muito obrigado e uma boa noite.